Você já se pegou pensando: de onde veio Deus? Ou quem criou Deus? Essa é uma pergunta que ecoa na mente de muitos, uma dúvida profunda que às vezes nos impede de ver a grandeza da fé. Mas o problema não está na pergunta em si, e sim na premissa que usamos para fazê-la. É como tentar encaixar o infinito em uma caixa pequena demais. Porque, veja bem, o Deus que a Bíblia nos revela não é um ser que veio de algum lugar. Essa ideia de vir está ligada diretamente a três coisas que conhecemos muito bem: tempo, espaço e matéria. Se Deus precisasse de um de onde ou de um quem o criou, ele seria um ser limitado por essas coisas. Se ele fosse limitado, ele simplesmente não seria Deus, pois tudo que existe foi criado. Portanto, tudo é criatura, e Deus não é criatura. Deus é criador. Pense comigo. Matéria sem espaço não tem onde existir. Matéria e espaço sem tempo não teriam quando existir. Esses três elementos, tempo, espaço e matéria, são interdependentes. Eles surgiram juntos. E é exatamente isso que Gênesis 1, versículo 1, nos mostra, com uma simplicidade que quase esconde a sua profundidade. No princípio, aqui está o tempo. Deus criou os céus. Aqui está o espaço. E a terra. Aqui está a matéria. Uma criação simultânea, um ato que desafia nossa compreensão linear e que realmente nos convida a olhar além do óbvio. E essa não é uma coincidência. O universo, de uma forma misteriosa, ecoa essa trindade. Temos o tempo dividido em passado, presente e futuro. O espaço em comprimento, largura e altura. E a matéria basicamente em sólido, líquido e gasoso. É quase como se o Criador tivesse deixado a sua assinatura num padrão que se repete, mostrando que ele está além, mas também presente em cada detalhe. Mas, o que isso realmente significa para sua vida, para suas dúvidas e para sua fé mais profunda? Pense no homem que cria uma cadeira. O inventor não está dentro da cadeira. Ele é apenas o autor daquele objeto chamado cadeira. Ele está fora dela e, por isso, ele tem o poder de manipular, criar e organizar aquela realidade sem ser afetado por ela. Da mesma forma, o Deus que criou este universo está fora dele. Ele está acima, além, dentro e através dele, mas não é refém dele. Ele não está preso ao passar dos minutos, à expansão das galáxias ou à composição dos átomos. Ele é realmente aquele quem define as regras do jogo. Muitas vezes tentamos aplicar a lógica humana a algo que é eterno. A pergunta de onde veio Deus, ou quem criou Deus, pressupõe que Deus está sujeito a uma linha temporal. Mas e se Deus for o próprio criador do tempo? Se ele inventou o relógio, ele não pode ser medido pelas horas. Ele é o autor do roteiro, não um dos personagens. E aqui entramos em um campo que costuma deixar muitos céticos desconfortáveis: a natureza do espiritual. Algumas pessoas argumentam que uma força espiritual não pode ter efeito sobre um corpo material. Mas, se isso fosse verdade, como você explicaria a existência das emoções? O amor, o ódio, a saudade, a inveja, o ciúme, a compaixão, a racionalidade, tudo isso é real, tudo isso altera o nosso mundo material, dita o comportamento humano e transforma a história, mas você não consegue segurar o amor em um frasco ou medir a inveja com uma régua. Você não é o seu cérebro e tampouco você é os seus pensamentos. Então, como você poderia confiar nos seus próprios processos de raciocínio? Como você poderia ter certeza de que o que você pensa é verdade? A existência da razão humana é uma evidência poderosa de que há algo além da matéria. O fato de podermos pensar, questionar e buscar sentido sugere que fomos feitos por uma mente superior. Quando você percebe que a sua dúvida sobre a origem de Deus vem da ideia de um Deus limitado, tudo muda. Esse é o grande erro. Se eu pudesse encaixar o Deus infinito dentro do meu cérebro, se eu pudesse compreender totalmente o seu funcionamento com a minha lógica humana, ele não seria digno de adoração, com certeza. A grandeza de Deus reside justamente no fato de que ele ultrapassa a nossa capacidade de medição. Entender que Deus não veio de lugar nenhum é um convite para libertar sua mente das amarras do tempo e do espaço, e experimentar a paz de uma fé que abraça o mistério da existência eterna. É a clareza que acende uma luz em seu coração, dissipando a sombra da dúvida e revelando a verdadeira natureza do Criador. Muitos buscam Deus através de fórmulas ou de explicações científicas que tentam negar o sobrenatural. Mas a fé não é sobre ter todas as respostas no papel. É sobre reconhecer a existência de uma realidade maior que sustenta tudo o que vemos.
é entender que a complexidade deste universo não é um acidente, mas um projeto. E que esse projeto tem um autor que não está limitado pela sua própria obra. Imagine, por um momento, a magnitude desse pensamento. A mesma energia que mantém as estrelas em seus lugares, que organiza as leis da física que regem o seu dia a dia, é a mesma que sustenta o seu fôlego e conhece os seus pensamentos mais íntimos. Esse Deus não está longe, escondido em um passado distante ou em um futuro inalcançável. Ele é o Eu Sou, o eterno presente. Ele não precisa vir de lugar nenhum, porque ele preenche todos os lugares. Quando você remove a limitação do tempo, você deixa de se preocupar se Deus está demorando para responder. Quando você remove a limitação do espaço, você entende que nunca esteve distante da presença dele. Quando você remove a limitação da matéria, você compreende que o que você sente, o que você crê e a sua conexão espiritual têm um peso real na existência. A vida moderna nos treina para sermos analíticos, para buscarmos provas imediatas, para duvidarmos de tudo o que não pode ser tocado ou visto. Pensamos que a existência de Deus é a base que dá sentido a todo o resto. Mas a grande verdade é que Deus é maior que a existência. Ele é antes da existência. É por isso que eu, você, o Sol, a natureza, somos chamados de criatura. Mas Deus é o Criador. Ele é o todo, o onipotente, o onipresente e o onisciente. Portanto, ele é o princípio. Mas, e quanto a Jesus Cristo? Jesus Cristo é consubstancial ao Pai, o que significa que ele possui a mesma substância e a mesma excelência do Pai. Por isso Jesus Cristo foi gerado e não criado. Mas pensando assim, se não há uma causa primeira fora do tempo, do espaço e da matéria, então não há propósito. Tudo seria apenas um evento fortuito, uma poeira cósmica sem destino. Mas olhe para a sua vida. Olhe para a beleza de uma criação que funciona com tamanha precisão, desde o movimento dos planetas até a estrutura do seu DNA. Isso não parece obra de um acaso. Parece uma criação, e toda criação pressupõe um Criador. Um Criador que não é uma vítima das suas próprias leis, mas o arquiteto delas. Portanto, da próxima vez que a dúvida surgir, não tente medir o infinito com a sua própria régua. Aceite que há mistérios que a mente humana, limitada por natureza, não consegue decifrar totalmente, mas que o coração, guiado pela fé, consegue sentir. A paz que você busca não está em entender como Deus existe, mas em aceitar que Ele é, que Ele está no controle, e que Ele nos chamou para fazer parte de algo muito maior do que a nossa existência física. Deus não veio de lugar nenhum porque Ele é o lugar, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o todo. Ele é incognoscível, ou seja, não se pode definir ou compreender a Deus. Nós só podemos amar a Deus, nós só podemos adorar a Deus. Essa é a beleza dessa afirmação porque ela nunca termina. Quanto mais você medita nisso, mais você percebe que a fé não é o fim da sua busca por conhecimento, mas o começo de uma exploração eterna sobre a grandeza daquele que nos criou. Todo esse conteúdo se reduz às 10 primeiras palavras da Bíblia. Se essa reflexão acendeu uma nova luz em seu coração, compartilhe este vídeo. Ajude outras pessoas a encontrarem essa perspectiva que liberta a mente e renova a esperança. Para continuar essa jornada de fé e descoberta, se inscreva no canal e ative as notificações. Queremos explorar cada vez mais essas verdades profundas que transformam a nossa visão sobre o mundo, sobre a nossa existência e sobre o Deus maravilhoso que nos ama. Que a paz de Deus, aquela que excede todo o entendimento e que está muito além de qualquer limitação de tempo ou espaço, esteja com você hoje e sempre.